Vamos iniciar nosso projeto prático que envolve o assunto transação. Bom, primeiramente vamos clicar com GeneXus Evolution 15 aberta, vamos clicar em File, New, Knowledge Base. Knowledge Base nos remete à base de conhecimento, é o projeto em si. Tá? Então, vou colocar um determinado nome aqui. O diretório que será salvo, C# Modules, evidentemente que esse diretório pode ser alterado, tá? Esse é um diretório padrão. O ambiente de prototipação é o C# Environment. Vou colocar a linguagem aqui, o português. Advanced. O SQL Server. O nome do meu banco, né, com a minha instância. Database Name KB transação. Aqui serão definidas a priori, né, as informações sobre a KB, exatamente com essa database name. A database do projeto será outra base, mas por enquanto será definido aqui as informações dessa KB que estamos criando, a KB transação. Aqui o usuário e senha que definimos, né, a nossa instalação do SQL Server. Lembrando que o SQL Server deverá estar instalado na máquina. Na criação do projeto há uma certa demora. Ele carrega alguns templates pré-definidos, imagens, enfim, uma série de elementos no nosso projeto que já são definidos. Dentre esses elementos, os temas, domínios semânticos, enfim, uma série de elementos, imagens, né, dentre outros. Então, demora um pouquinho para criar a nossa Knowledge Base. Ok, aqui na nossa estrutura root module, uma estrutura que diz respeito à organização também, além do folder view, que são essas pastas. Mas aqui no nosso root module vamos definir um novo objeto. Tá? E geralmente o primeiro objeto que definimos é o objeto transação. Uma outra forma de definirmos, além de clicarmos com o direito do mouse New Object, é a tecla de atalho Ctrl N. Tá? Podemos clicar em comum aqui, a categoria comum, transação. Vamos definir a nossa primeira transação. Transação cliente. Aqui nos trouxe a transação cliente. Agora vem a questão dos atributos para essa transação. É fortemente recomendável, o próprio GeneXus recomenda, que tenha um prefixo. Ponto final já nos traz o nome desse prefixo do atributo. E agora o nome propriamente do atributo. Cliente ID. Aqui temos um determinado tipo. Tá? É um valor numérico de 4,0. Um outro atributo, observem que esse é o primeiro atributo, o atributo chave primária. Isso significa que ele não pode ser repetido, né? Não poderemos ter dois clientes com código cliente ID 1 em 1. Isso não ocorrerá. Questão de unicidade aqui. Ponto final. Prefixo. Agora o nome propriamente dito do atributo. Coincidentemente o nome é nome. Agora o tipo. Aqui a gente consegue determinar o tipo e sua dimensão. Vamos supor que seja 50 caracteres. Outro valor, ponto final, nascimento. Date. O type dele será date, no formato data. Bom, definimos os atributos aqui. É bastante, né, similar ao conceito de entidade até então. Estamos representando um objeto da realidade com essas características aqui, mediante o uso de atributos. Só que além disso, a transação ele gera formulários, especialmente
formulários web, formulários Windows e até para dispositivos móveis, com determinadas operações de inserção, de atualização e deleção. Então, além da estrutura, tá, ele gera formulários. Tudo bem? Esse asterisco, como vocês podem observar, sinaliza que não foi salvo, que esse objeto não foi salvo ainda. Vamos salvar, só clicar sobre o disquetinho. Salvamos esse objeto. A partir do momento que salvamos, ele vai gerar um outro objeto bastante importante também, que a gente consegue visualizar. Se vocês clicarem em View, Visualizar Table, vocês terão acesso à tabela que esse objeto acabou de gerar. Ele não gerou ainda a tabela fisicamente, ele não gerou o script fisicamente para ser construído a nossa database. Ok? A estrutura desse objeto é assim: cliente ID, cliente nome, cliente nascimento. Tem uma substancial diferença. Vocês não conseguirão fazer a edição por aqui. Edição jamais. A única coisa que será editável é a questão do index. Ele gera índice primário de acordo com a chave fornecida, que é um índice de chave primária. Poderíamos criar índices também, dependendo de determinadas situações, índices de usuário. Ok? Só que temos que usar com certa cautela. Eu poderia criar, por exemplo, um índice aqui para acelerar uma consulta. Vamos clicar com o botão direito do mouse aqui, Add Index. Ele já nos traz o valor, o cliente. Vou colocar aqui o cliente, o índice de usuário. Qual atributo que vai sofrer o índice? Cliente, nome. Tá, esse é um atributo. De repente eu quero recuperar informações onde passamos como parâmetro o valor do cliente nome e está demasiadamente lento. De repente vale a pena a gente criar um índice de usuário para acelerar essa consulta. Só que ele pode prejudicar operações de insert e de update. Bom, objeto bastante importante, bastante poderoso. Ok? Além do formulário, além desse programa que ele foi gerado, ele gera também tabela. Se clicarmos aqui em Run Developer Menu, olha o que ele nos traz. Nos traz essa caixa de diálogo para definirmos alguns valores que diz respeito à base de dados, database name, server name, dentre outras informações. Eu prefiro clicar aqui no botão Edit Connection. Eu acho mais simples, né? Aqui nos traz informação sobre a instância do SQL Server, né, que estamos manipulando. Aqui é a Evolution 15, né, a partir do SQL Server 2012. Tá? Eu tenho duas instâncias aqui na minha máquina. Vou colocar o Express, creio que essa seja a instância do SQL Server 2012. E aqui o usuário e senha que eu defini, né? E aqui eu vou colocar o nome verdadeiramente do meu banco de dados, que se chamará inicialmente de transação. Database criada com sucesso. Ok. Só clicar no botão Finish. Então essa operação ocorrerá quando? No momento que definirmos tabela. Uma única vez. Tá? Essa operação aqui dessa configuração. A não ser que queiramos reconfigurar por algum motivo, mudar a instância, enfim. Mas por enquanto não é esse o caso. Vamos clicar em Finish aqui então. Finalizar. Agora sim, teremos os scripts de criação da base de dados. Aqui temos a informação no Impact Analysis, que o banco de dados será criado exatamente com essas informações aqui. Estamos criando a tabela e um índice também. Vamos criar. Uma boa prática, pessoal. Observem aqui embaixo, temos o Output. A gente acompanha esse processo de construção. Todo esse processo de construção a gente consegue visualizar aqui. Poderíamos ter um eventual problema, mas aqui nos traz as informações referente ao sucesso ou não, né, da operação. Aqui diz respeito que a reorganização foi iniciada, tá? Ele está criando e aqui nos trouxe a informação que a reorganização falhou. Um erro foi encontrado no processo de verificação do esquema de banco de dados. Possivelmente, aqui nos traz uma informação bastante relevante, né? A versão é 2012
Eu setei para o banco incorreto, para a versão incorreta. Vamos reconfigurar então. Onde fazemos isso? Preferences. Preferences. Tá? Data Store. Direito do mouse. Em Default SQL Server. Edit Connection. Vamos mudar aqui. PC Alexandre. Possivelmente esse será o meu SQL Server 2012. Vamos criar o banco. Criou. E vamos executar. Mesmo processo de novo, só que estamos criando em outra instância, o SQL Server 2012. E o output. O output vocês observaram, né? Mediante o problema que tivemos, o erro, e já nos sinalizou o que devemos fazer. Então é uma boa prática a gente observar o output. Foi providencial aqui esse problema. Ok? Gerando a aplicação, finalizando a geração. Nos traz a informação do localhost aqui. Developer Menu, HTML, são os objetos transação, os objetos webpages. Aqui no caso criamos um único objeto visual, que é o cliente. Temos o cadastro dele, as informações, um formulário de cadastro contendo todos aqueles elementos que definimos, que são os atributos, né? O identificador, nome, data de nascimento. Eventualmente, se eu quisesse fazer uma alteração na estrutura, como que faríamos? Exatamente na estrutura da transação, de uma forma bastante simples, né? De uma forma bastante simples. Vamos clicar aqui na abinha da transação cliente, estrutura, cliente ID. Mediante o uso do F4, acessamos as propriedades desses atributos. Aqui no numérico 4, uma propriedade que eu quero alterar agora é a questão do autonumber. Né? Quero marcar como true. Ele será iniciado com 1 e pulará de 1 em 1. Autonumber true. F5. Essa propriedade é bastante interessante. Né? O próprio SGDB vai tomar conta, né, de gerar esses valores. Junto com o Genexus, né. Ele sofre um processo de reorganização, tá, pessoal? Na nossa base de dados, a gente alterou um determinado elemento. Na verdade, é o set identity. Estamos informando que ele será um alto incremento lá no SQL Server. Tá? Na verdade, nós não, o próprio Genexus está informando isso. Observe, então, que ele faz a manutenção automática, sem a nossa intervenção. A única coisa que alteramos foi a propriedade autonumber para true. Vamos definir o nome aqui com a data de nascimento. Confirmar. Vamos colocar um outro nome aqui. Uma data qualquer. Confirmar. Já está gravado na nossa base de dados. Os dois registros. Então a transação, além de gerar tudo isso, esse formulário, ele gera índices, como acabamos de observar. Tá? Eu quero visualizar os índices que foram gerados. View, Tables. Na KB Explorer. View, Tables. Aqui estamos visualizando as informações, né? Aqui eu não consigo fazer edição, evidentemente a edição deveria ser feita ou deverá ser feita na transação. A única coisa que conseguimos editar são os índices. Um índice de chave primária e um índice criado pelo usuário. Ok? E gerou tabela de banco de dados, né? Isso é verdade, gerou uma tabelinha lá no banco de dados contendo exatamente essa estrutura aqui. Vamos criar uma outra transação? Uma transação, por exemplo,
cidade, contendo alguns elementos. Cidade com seu identificador, cidade com seu nome. Vamos adicionar um varchar aqui de 30 caracteres. O numérico aqui na chave primária, né? Sempre o primeiro atributo definido na transação deverá ser a chave primária. E vamos alterar aquela propriedade. AutoNumber, vamos marcar para true. Vamos salvar. Até então não foi gerado nada no que diz respeito à tabela. Gerou um objeto tabela aqui, né? Evidentemente, se vocês desejarem fazer alguma alteração no que diz respeito a índice, mas não gerou fisicamente tabela. Além disso, eu quero fazer uma alteração na transação de cliente. Quero fazer um determinado vínculo. Tá? Bom, atributos que correspondem ao mesmo conceito, fazemos da mesma forma. Exatamente dessa forma aqui. Eu quero a cidade com seu identificador. Eu quero a cidade com seu nome. Tá? Representa os mesmos conceitos, a gente coloca os nomes iguais. Cidade e cliente. Tá? Cidade e cliente. Cidade ID e cidade nome definido exatamente na transação de cliente. Aconteceu algo muito bacana aqui, que diz respeito ao relacionamento. Vamos ver, temos um objeto para isso. Se vocês clicarem com o botão direito do mouse New Object ou Ctrl N, vocês verão um objeto chamado, aqui em documentação, Diagram. Conseguimos visualizar os objetos relacionados que diz respeito à transação, objeto transação. Olha, observe a relação dele. Tá? Da mesma forma, o objeto tabela. Mas aqui temos uma substancial diferença, né? Temos uma substancial diferença. Qual é essa substancial diferença? Evidentemente que esses valores estão relacionados. No GeneXus, os relacionamentos ocorrem mediante o uso dos nomes iguais. Tá? Se definirmos um valor como chave primária e esse mesmo valor em outra transação, o GeneXus vai compreender que é uma foreign key. Tá? Aqui é uma primary key, aqui será uma FK. Esse valor será uma chave estrangeira. E esse atributo nome? Transação, objeto transação, diz respeito a gente visualizar informações. Precisamos do nome da cidade aqui. Precisamos visualizar aqui. Mas como que ficaria na tabela? Na tabela, ele vai aplicar o conceito da terceira forma normal. Né? Num banco de dados estritamente normalizado, atributos secundários deverão estar definidos somente no local, em uma tabela. Não poderíamos ter, portanto, o cidade nome definido aqui também na tabela de cliente. Ele foi definido, evidentemente, na transação de cliente, mas na tabela não. Porque está quebrando a regra da terceira forma normal. O que diz a terceira forma normal? Atributos secundários deverão estar definidos somente no local. Tá? Envolve um conceito de dependência funcional que é bastante interessante nessa definição. Vamos ver esse conceito de dependência funcional exatamente aqui nessa ferramenta, no Paint. Ok, vamos ver a questão de dependência funcional aqui. Poderia até recortar esse valor. Ctrl V. Vamos explicar aqui esse conceito de dependência funcional. Cidade ID. Dado o valor da cidade ID, quais os valores? Dado um valor 5, código da cidade 5, quantos valores eu consigo recuperar para a cidade nome? Né? Somente um valor. Ok? Então, a cidade nome depende funcionalmente de cidade ID.
Tá? Cidade e nome depende funcionalmente, ou seja, quando eu forneço um valor para a cidade ID 10, eu vou recuperar somente o nome da cidade, que é o código, por exemplo, o nome da cidade de São Paulo, por exemplo. Da mesma forma, nome de cliente, né, pessoal? Imaginem, se um atributo que eu defina como chave for nome da pessoa, imaginem Maria Aparecida de Oliveira. Quantas Marias Aparecidas de Oliveira iriam recuperar? Né? Uma infinidade de Marias Aparecidas. Não é mais fácil definir aqui o cliente ID? Tá? Quantos clientes eu vou recuperar dado o valor desse cliente ID? Somente um, né? E quais os valores que vamos recuperar? Cliente nome, cliente nascimento, cidade ID. Sim, vou recuperar o código da cidade ID, que é foreign key. E cidade nome? Né? Cidade nome, vamos recuperar? Evidentemente que não, né? Cidade nome, ele depende funcionalmente de cidade ID. Tá? Ele depende de outro atributo não chave primária. Portanto, esse atributo não estará definido aqui nessa tabela de cliente, tá, pessoal? Porque o cidade nome depende funcionalmente de cidade ID, de outro atributo não chave. Ele não depende funcionalmente de cliente ID, e sim de cidade ID. Então, esse objeto diagrama possibilita a gente visualizar, né, o relacionamento entre as entidades. Bom, as tabelas foram criadas? Ainda não. F5, Reorganize. Sofrendo um processo de reorganização. Ele está modificando a estrutura de cidade, de cliente, criando a tabela de cidade e alterando a estrutura de cliente. Vamos ver então como que ficará. Eu quero visualizar o script, é bastante simples, né? Só clicar aqui. O que está ocorrendo, né? Alter Table Cliente, vamos voltar lá. Né? Adicionando uma restrição de chave para a cidade, enfim. E cidade, né? A cidade estamos criando, Create Table. Nós não, o próprio Genexus está definindo isso. Criou a tabela de cidade e, posteriormente, um índice para a chave estrangeira na tabela de clientes. Tá. Então, vamos adicionar uma cidade aqui. Jundiaí. Olha as operações, observe as operações, as ações, né, que a entidade iria sofrer. Na verdade, as ações que a transação está sofrendo. Confirmar. Tá, Jundiaí. Bom, algo me chama a atenção. Gravou com 0. Vamos ver se eu defini corretamente a cidade aqui como autoincremento. Cidade foi definido como autoincremento true. Tudo bem. Vamos ver um cliente. Vamos informar um cliente, então. Que cliente que nós tínhamos? O Alexandre. Qual cidade que ele mora? Jundiaí. Infelizmente, ele gravou como 0 aqui. Vamos fazer a redefinição disso. Vou recriar a base de dados. Não temos muitos registros. Vamos fazer isso, então. Create Database Tables. Vamos zerar a base de dados e popular novamente. Ele vai criar toda a estrutura novamente, tá, pessoal? Estava populado, ocorreu algum inconveniente aqui. Enfim, mas vamos popular novamente. Popular, vamos recriar a base e popular, alimentar novamente. Bom, vamos para a cidade. Minha cidade natal. Outra cidade. E vamos informar os clientes. Tá. Com a data, uma data qualquer aqui. Qual cidade que ele pertence? Aqui abri um formulário de pop-up, né? Abri um pop-up. Eu posso ou informar o valor, digitar o valor, ou clicar sobre esse botão, que possibilita fazer a seleção. Tá? Aqui temos critérios de filtro já pré-concebidos. Programamos isso? Não. O Genexus criou automaticamente esse formulário de pop-up também.
Tá? Se eu clicar AV, ele já nos traz o valor de Avaré. Confirmar, realizou a operação. O GeneXus programou isso, né? Automatizou isso tudo de forma transparente ao usuário, não nos preocupamos. A única nossa preocupação foi definir esse objeto aqui, o objeto transação. Ele gerou formulários, gerou pop-up para realizar consultas, ok? De forma automatizada. Vale salientar aqui que ele aplica todo aquele conceito de restrição de chave. Tá? Se eu definir, por exemplo, uma cidade que não exista, cidade 100, ele já nos traz a informação. Não existe cidade. Da mesma forma, se eu tentar deletar uma determinada cidade, aqui cidade Avaré, se tiver cliente vinculado, eu quero eliminar essa cidade. Ele vai nos trazer a informação que a eliminação é inválida. Finalizando então essa gravação.